O Linux é um dos sistemas operacionais de código aberto, ou seja, seu código-fonte está disponível para qualquer pessoa modificar, melhorar e distribuir de acordo com os termos das licenças de software livre. Desenvolvido pelo engenheiro de software finlandês Linus Torvalds no início dos anos 1990, os Linux cresceu rapidamente em popularidade devido à facilidade no processo de colaboração no desenvolvimento do sistema operacional. Clique no vídeo a seguir para conferir os primeiros passos do sistema operacional Linux. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Túlio e nós estamos dando início aqui à disciplina de sistemas operacionais Linux. E na aula de hoje a gente vai contar um pouquinho da história e possíveis distribuições que vocês encontram pela internet. Vamos lá? Vou começar aqui pela história, né? Qual foi a origem desse sistema operacional? Três empresas, tá? A AT&T, a GE e o MIT começaram o desenvolvimento ali do Multics, tá? Foi um sistema ali que acabou não indo para frente por conta das necessidades de cada empresa ali. Então, por divergência ali de ideias, o Multics acabou, né, não evoluindo, tá? E aí, Ken Thompson, que foi um dos desenvolvedores que trabalhou no projeto do Multics, ele pega o código e reescreve para a criação do Unix, tá? De uma forma mais simplificada do sistema operacional. Ele criou o Unix ali, que foi base de vários outros sistemas, tá? Como o BSD e o Minix. No caso, o Minix ele foi desenvolvido por Andrew Tannenbaum para ser utilizado como exemplo, né, didático em suas aulas de sistema operacional. Então, ele acabou desenvolvendo o Minix, né, utilizando para uso didático em aulas. Aí, em 91, o Linus Torvalds, que foi o criador, né, do Linux, ele começa a criar o projeto usando como base um Minix de Tannenbaum. E aí ele tenta ali trazer novos recursos, né, funcionalidades para satisfazer as suas necessidades. E a partir daí começa o projeto do Linux. E no final das contas, né, o que é o Linux que todo mundo fala? Linux é o kernel do sistema operacional, tá? Então, o kernel é esse carinha aqui que faz o meio de campo entre as aplicações. Então, você tem lá o navegador, você tem lá comando de abrir algum arquivo, né? Ele vai fazer a tradução para que o kernel vai fazer a tradução para que a CPU, memória e outros dispositivos façam acesso àqueles materiais, dispositivos, enfim. Tá? Então, ele é o meio de campo que vai fazer essa conversão e tradução para os aplicativos. No caso, o kernel do Linux ele é open source, então você pode copiar, usar, modificar e redistribuir de forma livre, tá? E aí, por ser aberto, né, para qualquer um fazer modificações que quiser, ele acaba sendo um sistema rápido, tá? Porque você pode otimizar e customizar aí cada parâmetro ali do kernel para ser otimizado para o seu dispositivo. Tá? Então, por isso que muitas pessoas, muitos desenvolvedores acabam utilizando o Linux, tá, como seu sistema principal ali do dispositivo. E aí a gente precisa entender também que o Linux ele não é simplesmente uma distribuição, né, um sistema operacional. Eles são várias, né? Cada fabricante ele cria a sua versão de Linux e distribui ali para a comunidade utilizar. Então, eu vou comentar aqui de uma delas, por exemplo, o Slackware, tá? Teve aí o seu desenvolvimento bem lá no começo, né, em 1993, e ele é uma das distribuições mais antigas, tá? Uma distro mais antiga e tradicional de se utilizar, tá? A instalação dos pacotes, do software que você utiliza é totalmente manual, e aí ele te dá o controle, né? Ele dá o controle pro administrador do sistema, saber exatamente o que está instalado no sistema operacional. Então você tem mais controle, mais segurança e mais performance, tá? Mais ou menos nessa mesma época, em 93, veio também o Debian, tá? Ele já era um sistema operacional focado em facilidade de uso, tá? Então ele tinha ali o gerenciador de pacotes, DPKG e o apt, tá? Mais recentemente o apt, e você conseguia utilizar a instalação, né, de softwares nele era de uma forma mais simplificada do que o Slackware, por exemplo, tá? É uma distribuição que foi muito utilizada como base para outras, né? Vocês vão ver mais pra frente que tem muitas distribuições que usam Debian como base. E ele é um sistema muito personalizável, seguro e focado em performance, tá? Então, é um sistema bem legalzinho para você poder testar essa distribuição Linux. E como a gente estava falando de Debian, né, o Ubuntu ele veio aí com a base do Debian para satisfazer alguns requisitos para os usuários, tá? Ele é o sistema mais utilizado atualmente e o foco dele é na usabilidade, tá? Então, é a facilidade de uso do usuário. Ele tem grande compatibilidade de hardware com grandes fabricantes, tá? E tem uma comunidade muito ativa para a solução de dúvidas. Uma outra distribuição bem famosa é o Linux Mint. Ele é baseado agora no Ubuntu, tá? Então vocês percebem que cada distribuição vai baseando aí na distribuição que é mais conveniente para ele, né? Então o Linux Mint é baseado no Ubuntu, é uma distribuição que veio ganhando bastante popularidade ultimamente e é um sistema que facilita bastante a migração, né, de usuários que eram do Windows para vir para o mundo Linux, tá? Porque ele tem vários recursos que acabam lembrando o Windows. E agora a gente vai trazer uma distribuição mais focada para a nossa área de segurança. Então a gente tem a distribuição chamada Kali Linux, ela também é baseada em Debian, e é uma distribuição focada em teste de invasão, em testes, tá? Vem diversas ferramentas já pré-instaladas nesse sistema operacional. É um sistema bem interessante, tá, de se utilizar, mas um detalhe é que você não é recomendado utilizar esse sistema como o sistema principal, tá? Então ele é recomendado você utilizar ele como uma ferramenta mesmo de trabalho. Então você usa ele de forma pontual, quando você vai fazer o teste, mas não usa ele como dia a dia para criação de documentos e outras coisas, tá? Um outro sistema, também vindo dessa parte de segurança, é o PowerTOS, tá? Então ele é um sistema mais novo que o Kali, tá? A comunidade dele não é tão grande como o Kali, mas ele vem ganhando aí força nos últimos anos. Então ele é focado em teste de invasão também, mas ele tem mais recursos para a privacidade do usuário, tá?
Uma outra distribuição é chamada Arch Linux, tá? Ele tem um gerenciador de pacotes conhecido como Pacman. É uma distribuição focada em rapidez, estabilidade e segurança, tá? Nos mais recentes ele tem mudado um pouco esse paradigma aí de não ser muito user-friendly, mas a princípio, essa que é o nicho de uso do Arch Linux, tá? Ele tenta ser um sistema em que o usuário vai ter o controle do dispositivo, igual o Slackware, tá? Então, no final das contas, ele acaba sendo um pouco mais difícil para usuários iniciantes estar utilizando. E para atender essa necessidade de usuários, né, o Manjaro, ele usa o Arch Linux como base e ele visa trazer a facilidade de instalação de aplicativos e pacotes, tá? Na utilização do sistema como um todo, ele traz uma facilidade muito maior do que o do Arch Linux, tá? Uma outra distribuição é o Red Hat Enterprise Linux, tá? Ele tem como base o Fedora, que a gente vai falar mais pra frente. É uma distribuição focada para ambientes corporativos, tá? Então ele não é gratuito, você tem uma mensalidade ou um pagamento que você tem que fazer de licenciamento desse software. Você consegue usar ele como teste, tá? Mas a ideia é que você tenha o pagamento, né, de serviços para que você tenha o suporte para resolução de problemas, tá? Vindo da própria empresa. Então é um sistema bem robusto, bem estável e foca ali na performance para uso corporativo. E o braço ali, a base, né, do Red Hat é o Fedora, tá? Ele vem ali com gerenciador de pacotes RPM e o instalador também é DNF, tá? Para fazer instalação de pacotes automaticamente. É uma distro que ela é patrocinada pela Red Hat, tá? Pela empresa Red Hat, e ela é focada em atualizações rápidas, tá? E trazendo sempre o que há de mais novo para o sistema operacional. Então, a partir daí, dessas utilizações, né, de sistemas e aplicativos mais novos, e aí bifurca ali para uma vertente ali do Red Hat. E aí o Red Hat faz vários testes em cima do Fedora, até ficar numa versão estável e ele distribui, então, uma nova versão do Red Hat, tá? E temos também o sistema Android, tá? Então é um sistema aí que provavelmente muitos de vocês já devem ter utilizado. Ele foi desenvolvido pelo Google, tá? Ele utiliza o kernel do Linux como sendo base para o sistema operacional, e ele traz aí diversas modificações de fabricantes ou de customizadores de sistema operacional, que são conhecidos como ROMs, tá? Então é um sistema que utiliza em dispositivos móveis. E por fim, só uma diferenciação, tá? Várias daquelas distribuições que a gente comentou, ele tem duas ou mais versões, tá? Sendo que uma delas pode ser focada para servidor, então o foco para distribuição de servidor é utilização em modo texto, e para evitar que você tenha gasto, né, de processamento com parte gráfica. E a maioria que foi mostrada ali, eles são versões de desktop, tá? Ele é focado para uso gráfico e geralmente trazendo a facilidade para usuários utilizarem. Legal? Então, essa foi alguns conceitos. Uma interface gráfica do usuário é conhecida pela sigla GUI, que vem do termo em inglês Graphical User Interface. Este é um meio de interação entre um usuário e um sistema operacional que utiliza elementos visuais, como ícones, botões, janelas e menus, para facilitar a comunicação e a execução de tarefas. A interface gráfica do usuário pode ser dividida por elementos visuais, ícones, botões e painéis, dispositivos de entrada, mouse, teclado, telas, menus e barras de ferramentas, entre outros elementos. Clique Fala pessoal, beleza? Meu nome é Túlio, nós estamos aqui na disciplina de Sistemas Operacionais Linux. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho das interfaces e ambientes possíveis de se utilizar no mundo Linux. Vamos lá? Estou começando aqui por interface, tá? Vamos entender então o que é a interface gráfica do usuário, ou GUI, tá? Graphical User Interface. E o que são os recursos, né? O que é possível de se utilizar com a interface gráfica. Então a gente tem aqui as janelas, tá? Do sistema operacional. Eles são recursos, acho, dos mais reconhecíveis aí da interface gráfica. Você tem lá botões, você tem lá ícones, você tem textos, cores, tá? Então, por exemplo, os ícones aqui do sistema pode variar conforme a interface gráfica que você está utilizando. A fonte dos textos aqui utilizados também varia conforme a interface gráfica que você está utilizando. Então, a fonte, se, por exemplo, você vê uma fonte que não te agrada muito, você pode alterar no sistema operacional, dependendo da customização, ou tentar ver uma outra interface que te agrade mais. A gente tem também a questão dos ícones, né, de pastas e aplicativos e arquivos, né? Então aqui no caso esse arquivo aqui, então no caso aqui esse ícone de pasta é do Ubuntu, tá? Mas pode ter diversos outros ícones aí de outras distribuições, outras interfaces gráficas, tá? A gente tem também a questão de botões, então você tem os botões de maximizar, minimizar e fechar a janela. A gente tem botão de voltar, tá? Botão de menus e outras coisas. Ou botões por exemplo, de seleção ali de ativar ou não um recurso, tá? Então são alguns aí, alguns itens que fazem parte de uma interface gráfica. E por fim, a gente tem também o cursor do mouse, tá? Não menos importante. O mouse ali,
o ícone do mouse, né, que a gente utiliza para interagir com os demais itens aqui dependendo gráfica e ambiente desktop, tá? São coisas diferentes. O ambiente desktop possui interfaces gráficas, mas a interface gráfica não possui todos os itens do ambiente desktop, tá? Então, quando a gente está falando de ambiente desktop, você tem lá a interface gráfica e outros itens, como, por exemplo, o gerenciador de arquivos, telas de configuração, o terminal emulador lá, que você vai digitar os comandos de texto, o editor de texto, né, que você vai digitar os seus textos e salvar, barras de aplicativos, papéis de parede, bloqueios, né, telas de bloqueio de tela, então é onde você vai colocar senha de usuário, né? Então, são itens ali que fazem parte, juntando tudo isso, é o que define o ambiente desktop, tá? Então, por exemplo, em distribuições Linux, a gente chama as duas mais famosas aí de ambientes desktops, né, o GNOME e KDE. A gente chama elas de interface gráfica, mas no final das contas elas são ambientes desktops completos, tá? Então, a gente vai ver como que é cada uma delas nos próximos slides, beleza? Então, fica aí essa diferenciação entre interface gráfica e ambiente desktop. Aí eu vou trazer agora alguns exemplos, tá? Não vou conseguir trazer todos, porque é impossível, tem muitas variações aí de ambiente desktop. Então, eu vou trazer essa versão 44, é uma tela do sistema, aperta, você então, implementação operacional para agrado aí do pessoal que usa o Ubuntu, tá? Então você tem lá uma barra fixa ali, uma modificação, o editor de o console ou terminal, né? O console do KDE, o KDE Terminal, o KDE Console, tá? Clica nele, você sabe, 3 e acabou fazendo uma derivação ali que foi o Cinnamon. Então o Cinnamon ele tem base GNOME por trás, tanto é que ele usa o Gedit, o GNOME Terminal. Agora um pouco de sistemas, ambientes desktops, né? Voltados a sistemas de processamento mais baixo, tá? Então você tem lá ambientes voltados à performance. O LXQT, ele é feito em linguagem Premier Qt, ele traz aí o PCMan FM para gerenciador de arquivos, tá? O Featherpad para editor de texto, no caso aqui não tem IoT, a ideia, e ele tem dispositivos. Questões de design com mistura de Windows, Mac e outros sistemas operacionais, tá? É um ambiente desktop da China, desenvolvimento chinês, é bem interessante, com bastante recursos aí, ali, um pouquinho, em desenvolvimento, tá? Então você tem lá um modo em janelas, organização de janelas, tá? Para melhor produtividade. Então, esse aqui é geralmente utilizado por programadores ou usuários mais experientes que utilizam tudo em modo texto, beleza? Vocês viram aí que o ambiente desktop, interface gráfica no mundo Linux é bem amplo, você consegue ver de tudo um pouco, né? Você quer performance, você vai para um nicho, você quer mais bonito, vai para outro, mais clean, vai para outro, tá? Então você tem aí diversas opções para você escolher, tá? E dentro delas ainda consegue customizar infinitamente ali o sistema operacional, o ambiente desktop ao seu gosto, tá? Então fica a dica aí para vocês tentarem brincar um pouquinho com vários ambientes desktop e customizarem ele ao seu gosto, tá? Uma dica também é procure em fóruns ou no vídeo no YouTube que veja os recursos que tem em cada ambiente e veja qual te agrada mais, beleza? Então, a aula de interface. Para facilitar a navegação, armazenamento e organização de pastas e arquivos, a estrutura de diretórios é processo essencial em um sistema operacional. No contexto do Linux, a estrutura de diretórios segue um padrão específico, que é projetado para fornecer consistência e ordem. Confira na lista a seguir alguns exemplos dessa estrutura para Linux. Raiz, diretório primário no sistema de arquivos do Linux. Boot, inicialização armazena os arquivos necessários para a inicialização do sistema. Home, pasta do usuário diretório pessoal para cada usuário armazenar seus próprios arquivos e configurações. Root, usuário root, pasta pessoal do usuário root, o superusuário com privilégios administrativos. Clique no vídeo a seguir para entender melhor. E-dupla aula 2, estrutura de diretório. Fala pessoal, beleza? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Túlio. Nós estamos aqui na disciplina de sistemas operacionais Linux. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho da estrutura de diretórios que o sistema operacional utiliza. Vamos lá? Vou começar aqui dando um panorama geral, tá? De todas as pastas e subpastas e do padrão que é utilizado pelo Linux, tá? O padrão utilizado é o FHS, tá? É um padrão que veio lá da Linux Foundation e ele mantém o padrão para todas as distribuições utilizarem, tá? Como referência. Então você tem lá o barra e a subpasta dentro dela
para os sistemas Linux no geral estarem utilizando. Então, vamos começar aqui discutindo aqui um pouquinho do diretório raiz, tá? Então, o diretório raiz ou diretório barra é o diretório onde tudo que está dentro do Linux vai estar embaixo dele, do guarda-chuva dele, tá? Então, por exemplo, pastas, subpastas, arquivos, dispositivos, HDs, tá tudo dentro do diretório raiz, do diretório barra. E ele também é conhecido como hierarquia primária, legal? Aí, dentro dele, a gente tem algumas subpastas, como, por exemplo, a USR. A OSR antigamente era a pasta que o Unix utilizava para os usuários criarem os seus arquivos, né? Mas atualmente ele é utilizado para alocação de todos os aplicativos que ficam dentro do Linux. Então, todos os programas e bibliotecas que se utilizam para rodar algum programa dentro do Linux vai estar, bem provável, dentro dessa pasta USR. Legal? E aí, dentro dessa pasta USR, existem algumas subpastas que são bem importantes, tá? Como, por exemplo, a pasta bin e a SBin, tá? Elas têm atalhos fora da pasta USR para facilitar aí a utilização de programas, e dentro delas existem alguns programas executáveis, tá? Que são bem conhecidos e utilizados pelos usuários. Então, bin vem de binaries, tá? E aí eles são executáveis que o Linux utiliza, como, por exemplo, o comando ls, o comando cp, o comando apt, que a gente vai utilizar bastante, tá? Durante as nossas aulas. Eles são programas que estão dentro dessa pasta bin. E a pasta sbin quer dizer que é de system binaries, tá? Então, são os arquivos executáveis que o sistema utiliza para rodar uma função, tá? Então, por exemplo, o IP, comando IP, tá? É um dos comandos que a gente vai utilizar também. O comando rout, o fdisk e o user-add são alguns comandos que se encontram aí dentro dessa pasta sbin. Legal? Além da pasta bin e sbin, a gente tem a pasta lib também dentro da pasta usr. A pasta lib, ela tem ali todos os scripts, os pedaços de código, as bibliotecas, né? Que a gente utiliza ali em vários outros programas para centralizar ali trechos de códigos para facilitar a utilização universal ali das bibliotecas. A gente tem também dentro da pasta do diretório raiz, né, a pasta barra boot, que é ali que está dentro o kernel do Linux, um sisteminha para inicialização inicial, tá? E o gerenciador de partições do Groove, tá? Então, é uma partição ali de inicialização do sistema, e ali tem arquivos bem importantes, tá? Então, toma cuidado na hora de mexer nesse diretório barra boot, legal? Dentro também do barra, a gente tem o barra dev, que é outra pasta super importante. Ali dentro a gente tem todos os devices, né, os dispositivos reconhecidos ali para fazer interação com o sistema operacional. Então, discos, memórias, portas seriais dentro do sistema são representados por arquivos ali dentro, e aí você consegue fazer a utilização, fazendo apontamentos, né, montagens desses dispositivos dentro do sistema operacional, tá? Então, por exemplo, você tem lá o barra dev, barra SDA, que é o primeiro disco, né, o disco A, e a primeira partição, barra dev SDA 2, que seria a segunda partição, e se tiver o segundo disco, pode estar representado como SDB, o terceiro disco, SDC, assim por diante, tá? Então, essas aqui são algumas representações que a gente pode encontrar ali de dispositivos dentro do mundo Linux. Aqui mais que a gente pode ter dentro do barra uma outra pasta chamada etc, tá? Dizem que historicamente ela foi concebida para ser etc, né, para ser os demais arquivos ali que não tinham uma classificação, mas acabou virando um local de concentração de arquivos de configuração de diversos aplicativos dentro do Linux, tá? Então, tudo que é configuração de arquivos de configuração de softwares vão estar dentro dessa pasta etc ou então dentro da pasta do usuário. Então, fica nesses dois lugares aí principalmente, beleza? Próxima pasta, pasta barra home. Então é uma pasta bem importante para o usuário, tá? Aqui todos os usuários são criados e seus arquivos ficam guardados. Então, pastas como área de trabalho, documentos e downloads, que o usuário geralmente usa no dia a dia, vão estar dentro dessa pasta barra home. E agora a nossa próxima pasta, conhecida como barra root. Essa sim é o barra root do usuário root, tá? Então é o diretório que o usuário root, o usuário administrador master aí do sistema, salva seus arquivos, tá? Então, se o seu sistema estiver habilitado para logar como root, ele vai criar ali uma pasta de área de trabalho, documentos e downloads do usuário root. Um outro ponto ali, seria um ponto de montagem, né, a pasta, o diretório barra mídia. Tá? É o diretório que geralmente se monta automaticamente, dispositivos como DVD e pendrives, tá? Quando você espeta no sistema, ele já monta automaticamente nessa pasta. E aí a gente tem um outro ponto de montagem que é o barra MNT, tá? O barra mídia, geralmente ele monta automaticamente, é o sistema que monta, tá? O barra MNT, ele é um diretório pro administrador, para quem estiver usando o computador, montar ali dispositivos manualmente, tá? Usando o comando mount, ou personalizando ali o FSTab para montar discos automaticamente dentro desse diretório. A gente tem um outro diretório chamado run, que ali são arquivos que são criados logo na inicialização, né? Ou então quando você executa algum aplicativo, ele joga os arquivos de execução do aplicativo dentro dessa pasta run, tá? É uma pasta aí que está rodando ao tempo real, né? Runtime. E aí ele tem os arquivos que estão sendo executados no momento. Mais ou menos nessa mesma pegada, né? A gente tem a pasta TMP, que ele cria ali arquivos temporários que os sistemas que estão sendo utilizados vão gravando ali. Não sendo arquivos muito importantes, porque se você rodar, por exemplo, algum arquivo, algum programa de limpeza de temporário, ele limpa ali, esporadicamente, os arquivos ali dentro, tá? Então, por isso que existe o barra run também, para os aplicativos salvarem as informações. A gente tem também, além do barra dev, a gente tem o barra sys, tá? Que ele é um outro diretório que encontra informação de dispositivos, tá? O barra sys, ele é montado primeiro, tá? Se espeta um dispositivo novo, ele aponta primeiro no barra sys, para daí sim ele ir lá no barra dev e fazer o acesso, tá, aos dispositivos. No barra sys você consegue pegar informações ali de utilização de CPU, quais dispositivos estão no seu computador, tá? Mesmo antes de ter ido para o barra dev. E uma última pasta aí que a gente pode considerar bem importante é a barra var, tá?
Barra var vem de variable, tá? Então, é as variáveis do sistema. E são, na verdade, variáveis entra como arquivos que modificam com bastante frequência, tá? Então, arquivos de log, lista de repositórios do aplicativo apt, snaps, DNF, Flatpak, qualquer um desses instaladores, eles baixam uma lista de atualizações de softwares para dentro dessa pasta barra var, e aí, a partir dele, a gente consegue fazer a atualização do sistema, tá? Então, são passos que têm bastante variação de arquivo e foi criado uma estrutura própria para fazer essa separação. Existem outras pastas, tá? Existe a barra proc, a barra pt, que a gente acabou não citando aqui, mas são todas pastas bem importantes para o sistema. Essas pastas aqui representam boa parte aí do sistema onde a gente vai interagir, tá? Legal? Então, essa aqui foi alguns dos diretórios utilizados para o sistema Linux. Espero que tenham gostado e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre as partições, né, e esses diretórios aí utilizando o sistema de arquivos. Beleza, pessoal? Então, a aula de hoje fica por aqui e até a próxima. Sistema de arquivos. O sistema de arquivos é outro elemento fundamental quando pensamos na organização e armazenamento eficiente de arquivos dentro do sistema operacional Linux. Além disso, é peça-chave para a recuperação de dados, para a estabilidade, segurança e eficácia do sistema operacional. Organização e segurança. O Linux segue uma hierarquia de diretórios padronizada que oferece consistência e previsibilidade. Além disso, os diretores seguem uma estrutura separada e bem específica. O Linux também implementa um sistema robusto de permissões de arquivos. Cada arquivo e diretório possui atributos de permissão que regulam quem pode visualizar, modificar ou executar determinado conteúdo. Clique no vídeo a seguir para saber mais sobre sistemas de arquivos. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Túlio e nós temos mais uma disciplina de sistemas operacionais de Linux. E na aula de hoje a gente vai contar um pouquinho sobre os sistemas de arquivos e quais são os possíveis formatos, né, de se utilizar nesse sistema operacional. Vamos lá? Então, primeiro vamos começar entendendo, né, qual que é a importância do sistema de arquivo para um sistema operacional. A gente já viu um pouquinho disso lá quando a gente discutiu sobre o Windows, né? Então o sistema operacional ele utiliza o sistema de arquivos como base, tá, para a organização de pastas e diretórios, tá? Além disso, ele conta com alguns outros recursos, tá, que é muito importante para o sistema operacional. Principalmente os recursos de manter a integridade do sistema, pode ter ou não, né, depende do sistema de arquivo que você está utilizando, mas a maioria deles tem, manter a integridade, a possibilidade de criptografar a informação, a possibilidade de compactar as informações para ocupar mais espaço em disco, criação de snapshots ou instantâneos, né, de arquivos para possíveis recuperações, possibilidade de criação, né, de permissões de pastas e de arquivos, né, permitindo escrita e leitura, alguns limites aí de utilização e alguns outros recursos que a gente vai ver aí nos próximos slides. Beleza? Então vamos começar aqui pelo sistema de arquivos ext4, tá? Ele é um dos formatos mais populares que tem no mundo Linux e ele vem ali na sua quarta versão trazendo recursos aí para o sistema operacional. Qual que é a funcionalidade dele que traz ali a integridade, tá? Ele conta com um sistema de journaling e o recurso de FSCK para fazer recuperação de dados, o journaling baseado em um outro sistema que a gente vai mais à frente, mas utilizado também no NTFS, que a gente já falou lá do Windows. Qual que é a ideia, né, desse sistema de manter a integridade do sistema? Antes de fazer a gravação do disco, a gravação de informação no disco, ele cria ali uma entrada em uma partição pequena do disco que grava as possíveis tentativas de alteração de arquivo, né? Então ele cria um diário ali com as possíveis alterações daquele arquivo antes de gravar em disco, tá? Porque daí se, por exemplo, acabou a energia no meio da gravação ou antes da gravação,
você já sabe que ia ser gravada aquela informação e não foi ainda, tá? Ou então você sabe que era para ter gravado uma informação de tanto tamanho, no meio da gravação ele acabou a energia, por exemplo. Então ele corrompeu o arquivo. Então ele consegue comparar a versão e saber assim, ó, não, esse arquivo não tá ok, precisa arrumar ele, né? De alguma forma consertar aquele arquivo, tá? Então o journal ele tenta fazer dessa forma, ele grava uma pequena informação no disco previamente para depois gravar a informação correta no local. Um outro recurso que o XT4 conta também com a criptografia, tá? Desde 2015 ele conta com esse recurso. Ele não conta com compactação de disco, não conta também com snapshots, mas tem a parte de permissionamento de pastas e de arquivos, tá? Então você consegue ali definir que usuário vai ler, que usuário vai escrever, ou então executar algum tipo de executável dentro dos arquivos, tá? Questão de limites, né, de tamanhos, ele tem um limite ali razoavelmente grande, tá? Um arquivo de 16 terabytes e partições aí de até 1 exabyte, tá? Então vocês lembram aqui das escalas, né, de grandezas computacionais, giga, tera, peta e hexa, tá? Então vai crescendo aí, multiplicando por 1000 ou por 1024, depende de qual sistema que você está utilizando. Outros recursos legais também do XT4 é a compatibilidade com Windows e Mac, tá? Utilizando softwares ali específicos. A criação de cota em discos, então você consegue limitar ali quanto cada usuário pode gravar. E ele tem grande estabilidade e velocidade para utilização em sistemas operacionais. O que mais que a gente tem? A próxima partição, o próximo sistema de arquivos é o BTRFS, tá? B-Tree File System. Ele foi um dos últimos sistemas desenvolvidos aí para Linux, ele é o mais recente e conta com mais recursos atuais, né, em comparação aos outros. Então você tem ali a questão de integridade, ele usa o copy em gravação, né, ou copy on write, e que ele faz o seguinte, ele coloca, ele tem a gravação do arquivo original, e qualquer alteração, qualquer modificação daquele arquivo original, ele é gravado em um segundo espaço, em um segundo bloco de disco, para não apagar a cópia original. Ele fez a gravação correta, conferiu lá, está tudo certinho, aí sim ele aponta, né, a localização desse novo arquivo na tabela de arquivos, a partir daí ele apaga o arquivo antigo, tá? Então ele garante assim a integridade dessa forma, criando uma cópia secundária, temporária, né, até a conclusão da gravação, tá? E aí ele conta sempre com um auto-reparo, ele fica sempre rodando um software, né, de verificação de reparo dos arquivos, para saber se está tudo rodando de forma correta. Ele conta com criptografia, conta com compactação de arquivos, né? Conta com snapshots, tá? Instantâneos, então você cria lá um snapshot de algum arquivo, de alguma partição, e aí você consegue ali, recuperar versões anteriores daquele arquivo, tá? Claro, conta com permissões, como todos os outros, né? E o limite de arquivo aí é de 16 exabytes e a partição também com 16 exabytes, então é um pouco maior aí que o XT4. Alguns outros recursos interessantes é o redimensionamento de volume, tá? Possibilidade de utilização de RAID por software mesmo, backup incremental e desduplicação de dados. Então você consegue, ele verifica ali se tem arquivos duplicados dentro do sistema de arquivos e te alerta ali, né, para caso você quer apagar algum desses arquivos. Tá? Então, esses são alguns dos conceitos aí utilizados pelo B3FS. Aí um outro sistema é o JFS, Journal File System, foi criado pela IBM lá por volta da década de 90. E é um sistema, foi um dos primeiros ali, um dos pioneiros ali a trabalhar com um sistema de integridade de journaling, tá? Igual ao do XT4. Ele não conta com criptografia, não tem compactação, não tem snapshot, mas já conta com permissão, tá? Como ele é um sistema mais antigo, ele conta ali com um limite de arquivo ali de 4 petabytes, tá? Menor do que o BTRFS, e partições de até no máximo 32 petabytes, tá? Então ele não é um sistema tão recente, conta com alguns limitantes aí. Uma outra partição que a gente utiliza é o XFS, High Performance Scalable File System. É uma partição interessante, tá? Ele conta aí com um sistema de gravação em paralelo, tá? Ele prioriza ali a utilização de threads da CPU para gravar em paralelo. Conta com a parte de integridade de journal, como o XT4 e o JFS. Não conta com criptografia, não tem compactação, snapshots, tem permissões, tá? Limites de arquivos aí de 8 exabytes e partições de até 16 exabytes, tá? Então você consegue aumentar o tamanho da partição, consegue criar cotas, e o recurso, acho que vai dar mais destaque aí para esse formato de arquivo é a leitura e gravação em paralelo, né, em multithread. Um outro sistema que está caindo em desuso, tá, o Razer FS, ele também conta com um sistema de integridade, o Journaling e o FSK. Não tem criptografia, não tem compactação, nem snapshots, tá? Existe permissionamento. Conta com limite aí de arquivo de 8 terabytes e de partição de 16 terabytes. Só que ele tem um detalhe, que o desenvolvimento dele está bem parado, não tem saído muitas atualizações, porque o desenvolvedor principal, que foi o Hans Razer, ele foi preso em 2006 por assassinato, tá? Então, por isso que esse sistema de arquivo está caindo um pouco em desuso e está próximo ali de sair do kernel do Linux. E, por fim, o ZFS, tá? Esse é um sistema que não é tão nativo assim de utilização no kernel Linux, tá? Você precisa fazer algumas alterações de configuração, mas ele é um sistema bem robusto e muito utilizado em corporações, tá? Sistemas BSD, eles utilizam bastante esse sistema de arquivos. Ele conta com o mesmo sistema do BTRFS, né? O Copy on Write, né? E conta com um sistema de checksum, ele faz somas ali para saber se aquele arquivo tá correto ou não, tá? Assim, usando o auto-reparo também para reparar qualquer tipo de corrupção de arquivo, tá? Ele conta também com todos os recursos aí mais modernos, criptografia, computação, snapshots e permissões, tá? E um detalhe que é que o sistema de arquivos dele tem limite de arquivos até 16 exabytes e a partição vai até 256 quadrilhões de zettabytes. É muita coisa, tá? E ele conta com recursos como o RAID-Z, tá? Que é um RAID específico ali para os FS. Ele tem recurso também de deduplicação de dados, então é um sistema aí que é bem interessante de se testar, tá? No Linux ele só não entrou ainda para dentro do kernel do Linux nativamente por conta de questões aí de licenciamento, tá? Porque os FS é licenciado, né? Foi desenvolvido ali pela Oracle, então tem a questão de licenciamento que tá meio em discussão ainda, tá? Então, esses aqui foram alguns aí sistemas de arquivos que eu acho bem interessante de se conhecer.
Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre particionamento, e a gente vai pôr em prática, em uso, essas partições, sistemas de arquivos que a gente viu na aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.